Pois bem, pessoal, continuando aí as nossas discussões, vamos tratar aqui sobre o item B, questão 99. Percebam que só aparecem aí dois ângulos, certo, galera? Esse ângulo aí de x meios mais 30 graus e esse de x menos 15 graus. Nós sabemos da propriedade dos paralelogramos que os ângulos opostos eles são congruentes. Acabamos de ver isso no vídeo anterior na explicação do item A. Portanto, eu sei o seguinte, que esse ângulo aqui que eu acabei de escrever, certo? Escrever melhorzinho aqui. Pronto, esse ângulo aí é oposto ao ângulo de x menos 15 graus. E por outro lado, eu sei que esse outro ângulo aqui é oposto ao ângulo de x meio mais 30. Então é um ponto a observar. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. E no caso do paralelogramo, o interessante é o seguinte, que como os ângulos opostos são congruentes, e eu tenho essa situação aí que eu só tenho um ângulo de cada, eu não tenho tipo ângulo e o seu oposto, como o caso do item A, só tem um ângulo de cada, do mesmo lado, inclusive. Então, uma propriedade bacana é que quando eu tenho ângulos aí do mesmo lado, no fundo, eles vão ser o que? Ângulos suplementares. Beleza, galera? Em outras palavras, essa soma aí, né, de x meios, eu vou colocar aqui x sobre 2, certo? Para vocês, né, terem a noção da fração. Né? Então, eu tenho aí x meios, que é o x sobre 2, mais 30 graus, mais o x, né, do outro ângulo lá, menos 15 graus, no fundo, a soma desses ângulos aí será quanto? 180 graus, certo, galera? Por quê? Porque é justamente a metade, né, do paralelogramo. E como os outros dois são opostos a esses dois, em outras palavras, os outros dois também vão ter essas mesmas medidas, e essa soma seria 360, basta eu fazer essa verificação aí. E aí, fazendo essa verificação, fica mais simples, né? Porque agora eu junto aí, né, letra com letra, então eu vou ter aí x meios mais x, e o que for número, número com número, tudo que for número vai aí para o segundo membro, né? Então eu vou ter aí 180, os outros dois vão com sinais opostos, né? Então menos 30 e mais 15 graus. Nesse caso do x meios mais x, se vocês forem aí fazer aqueles procedimentos de denominador comum, né, lá de frações com denominadores diferentes, e em particular soma, lembrando que aqui eu vou ter x sobre 1, que é a mesma coisa que x. Se eu encontro aí um mínimo múltiplo comum de 2 em 1, vou obter 2, certo, galera? Então eu vou obter já aí 2 como o mínimo múltiplo comum, e para os numeradores só dividir, né? 2 dividido pelo 2 lá do denominador, né, da primeira fração, 1, né? E 1 multiplicado por x, x. Aí mais 2 dividido pelo 1 da primeira fração, 2, né? E 2 vezes x, 2x. Então, no fundo, as novas frações elas serão, né, a mesma, x sobre 2, e a segunda fração será 2x sobre 2. Beleza, galera? E aí, no segundo membro, eu vou ter essa soma e essa subtração aí, né? 180 menos 30, ou seja, 150, e depois eu somo isso aí com 15, né? Obtendo aí 165 graus. E, por outro lado, eu vou ter no primeiro membro a parte algébrica, né? X mais 2x, isso, né? 3x sobre 2 igual a 165 graus. Esse 3x sobre 2, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Esse 3x sobre 2 igual a 165, eu posso usar aquela propriedade lá que vocês até chamam de propriedade da borboleta, né, galera? Onde nós fazemos o quê? Abaixo do 165 tem 1, e aí agora eu fico aí com meios e extremos, né? Eu multiplico o 3x vezes 1, que é numerador vezes denominador, então eu vou ficar com 3x, e multiplico denominador por numerador, ou seja, 2 vezes 165, obtendo aí 330. Se eu fizer essas contas aí, eu vou obter que o valor de x, já que 3x, 3 vezes x é 330, então para encontrar x basta eu dividir, né? 330 por 3, e vou obter assim 110 graus. E isso o valor de x, certo, pessoal? Mas ele quer aqui, x menos 15. Então, x menos 15 basta eu pegar aí 110, né? Eu pego aí 110 e faço o quê? 110 subtraio 15. Se eu fizer isso, vou encontrar o quê?
Isso mesmo, é 95. Então, se esse outro aqui superior é oposto, aqui também é 95. E aí vem esse outro rapazinho aí, né? X sobre 2 mais 30. Mas vamos lá, x sobre 2. Eu já encontrei que x é 110. Então, eu divido aí 110 por 2. Vou obter quanto? Isso, né? 55. E se eu somar 55 mais 30 graus, vou obter quanto? Isso, né? Vou obter 85. Então, eu tenho 85 aqui e vou ter 85 aqui embaixo também. Certo, pessoal? Ah, para eu saber se está certo, basta somar todos esses ângulos aí e ver se eu vou encontrar 360 graus. Se vocês fizerem isso, vão encontrar. Certo, galera? Na questão do número 100, nós temos aí, né? Calcula a medida de cada uma das diagonais do paralelogramo. Lembrando que no caso dos paralelogramas, né, nesse caso particular aí, as diagonais elas cortam-se justamente aonde? Ao meio, certo, galera? Se corta-se ao meio, significa que, por exemplo, nesse segmento aí, nessa diagonal BD, certo, pessoal? Nessa diagonal BD, onde ela foi dividida em duas partes iguais, eu tenho que, por exemplo, essa medida do x mais 30 será igual à medida do 2x mais 10. Por quê? Porque elas se cortam justamente aí no ponto médio, na metade. Então, primeiro passo eu tenho que encontrar o valor de x, antes de querer encontrar o valor da medida da diagonal BD. Para encontrar o valor de x é fácil, porque basta eu fazer essa igualdade aí. 2x mais 30 igual a 2x mais 10. Beleza, galera? Se eu faço essas contas aí, né, resolvo essa equação aí que é apresentada para nós, eu vou obter o que? Vou obter aí, né, fazendo aquele processo de letra para um lado, número para o outro. Então, vou ter o que? 2x menos x, e isso igual a quanto? Igual a 30 menos 10. Certo, pessoal? Estou colocando aqui graus, mas na verdade nós estamos nos tratando aí das medidas dos lados, né? Em particular, né, das diagonais, desses segmentos aí chamados diagonais. Então, na verdade, não vou nem colocar símbolozinho de unidade nenhuma, porque a própria questão não diz se é centímetros, se é metros, vamos deixar só os números mesmo. Então, vou ter aí aqui 2x menos x é igual a quanto? A 30 menos 10. Em outras palavras, x nessa situação aí primeira vai ser quanto? 20. Então, eu sei que o valor de x é 20. Se x é 20, eu vou ter que x mais 30 é quanto? Isso, né? 50. Certo, pessoal? Por outro lado, se aqui 2x mais 10, né, é a mesma coisa que 50, então esse 2x mais 10 também será o quê? 50 unidades de medidas. A prova é, substitua no lugar de x 20, então 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 20, isso, né? 40 mais 10, 50. Então, beleza. Ou seja, nesse caso aí, a medida, né? A medida da diagonal BD vai ser justamente o quanto? 50 mais 50, né? Ou seja, 100 unidades de medidas. Certo, galera? A outra diagonal AC é a mesma situação. Eu tenho que elas se cortam aí, né, nos pontos médios. Então, eu vou ter aí, né, que o valor aí de 2y mais 20, ele será igual a quanto? Será igual ao valor aí de y mais 30. Certo, pessoal? Outra equação de novo aí que eu acabei encontrando. Então, eu faço aí letra para um lado, número para o outro. Se eu fizer isso, eu vou encontrar que o valor de y nessa situação vai ser quanto? 10. E aí, fazendo a substituição lá de volta, 2 vezes 10, 20. 20 mais 20 eu vou obter 40. E se eu substituir y aqui, 10 mais 30, vou obter também aqui, né, 40. E por fim, eu vou obter nessa nova situação que a medida da diagonal AC vai ser o quê? 40 mais 40, ou seja, 80 unidades de medida. Beleza, galera? Pois bem, pessoal, nessa questão de número 101, ela pergunta aí, né? As três propriedades que demonstramos para os paralelogramos são válidas para o retângulo, o losango e para o quadrado? Justifique. A primeira questão aí, né, que podemos dizer é sim, né, que de fato essas propriedades servem para esses outros quadriláteros específicos. E justamente por quê? Né? Justamente pelo fato de que todo retângulo,
todo losango e todo quadrado são o que? Paralelogramos, certo, pessoal? Então, de fato, essa questão ela pode ser respondida aí dessa maneira. Beleza, galera? Questão número 102, na última questão dessa página 50, ela pede para que marquemos apenas o que for verdadeiro. Né? O item A diz, as diagonais do retângulo cortam-se ao meio. Né? De fato, né? Isso aí é verdadeiro. Certo, pessoal? As diagonais do trapézio cortam-se ao meio. Isso aí é falso. Se vocês forem desenhar um trapézio, vocês vão ver que nem sempre as diagonais vão se cortar ao meio. As diagonais do quadrado cortam-se ao meio, né? Super verdadeiro. Certo, pessoal? O quadrado é a figura mais particular, o quadrilátero mais particular que nós temos. E ele tem todas essas propriedades aí. Né? As diagonais do losango cortam-se ao meio. Também verdadeiro, certo? O losango, pelo fato dos lados aí terem a mesma medida, então força, vamos dizer assim, com que as diagonais cortem-se ao meio. E por fim, indo lá para a página número 56, a última página solicitada, questão número 116 diz o seguinte, em um trapézio retângulo, um dos ângulos internos mede 53 graus, quanto mede os outros 3. Então veja só, se o trapézio é retângulo, significa que dois ângulos nós já conhecemos, né? Se é um trapézio retângulo, dois ângulos nós já sabemos que vão ter quantos graus? Isso, né? Vai ter 90 graus e 90 graus, beleza. E esse ângulo que ele diz aí de 53. E para encontrar o outro, como é que nós faremos? Usaremos o que nós já acabamos de ver aqui. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é quantos graus? Isso, né? Eu vi daqui 360. Então eu pego essa soma dos ângulos internos, que é 360, e diminuo por essa soma que eu já tenho desses ângulos aí, né? 90 mais 53. Ou seja, 233 graus. É a soma desses três aí. Fazendo essa conta de subtração, eu vou obter que o outro ângulo que falta, ele terá quantos graus? Isso, né? 127 graus. Certo, galera? Aí ele vem aqui, item B, né, em um trapézio retângulo. De novo, trapézio retângulo, EFGH. O ângulo obtuso é o E, e esse ângulo obtuso mede o triplo do ângulo agudo F. E aí ele pede para encontrarmos a medida de todos os ângulos. De novo, se o trapézio é retângulo, né, se o trapézio é retângulo, eu já sei que dois ângulos têm quantos graus? Isso, né? Então eu já sei aí que dois ângulos têm 90 graus e 90 graus. Beleza. Aí ele dá uma informação aí sobre a relação do ângulo E e do ângulo F. Ele diz que o ângulo E, que é obtuso, ou seja, que é maior que 90 graus, ele é o triplo do ângulo agudo. Então imagine, eu vou representar aí por A, né, um Azinho, a medida, aliás, eu vou até colocar a própria letra, né, Ezinho, né, a medida desse ângulo E. Ele é o triplo da medida de F. Se ele é o triplo, em outras palavras, eu posso fazer a seguinte relação, né? Eu posso fazer essa relação aqui, que E é 3 vezes a medida do ângulo F, certo, pessoal? Então, eu vou ter que esse ângulo E, ele é 3 vezes a medida do ângulo F, ou seja, é o triplo, né? Lembrando que quando estamos falando aí sobre ângulos, né, colocamos aí, né, o acentozinho circunflexo, certo? Então, beleza, eu sei aí que o ângulo E é o triplo do ângulo F, e por fim eu tenho o ângulo F propriamente dito. Aí, então com isso eu tenho os 4 ângulos, certo, pessoal? E agora, professor, como é que a gente vai fazer? Nós vamos ficar aqui testando valores até encontrar aqueles que satisfaçam essas relações aí? Não, porque veja só, eu já sei que dois ângulos aí tem quantos graus? 90 e 90. Em outras palavras, eu já tenho aí que é uma soma de 180. Se o trapézio é um quadrilátero e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, basta eu fazer o que? Eu diminuo 360 menos 180. Ou seja, eu vou encontrar que para os outros dois ângulos que faltam, eu tenho quantos graus aí para serem distribuídos? Isso, né? 180 para os outros dois. Eu sei que a relação entre E e F é o seguinte, que E é o triplo de F. Então, eu sei que se eu somar E mais F, que são os ângulos que restam aí, eu tenho o restante
da soma dos ângulos que faltam aí nessa situação, ou seja, 180. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por parte para vocês entenderem, né? Então, eu tenho aqui o ângulo E, certo? Tenho aí o ângulo E, né? Mais o ângulo F, essa soma aí tem que dar 180. Se eu coloco desse jeito aí, E mais F igual a 180. Eu tenho vários ângulos que podem satisfazer isso aí. Só que nós acabamos de ver que a relação entre E e F é que é o triplo de F. Ou seja, eu posso substituir esse E aí por quanto? 3F. Então, fico com 3F, que é a mesma coisa que E, mais F. E essa soma aí tem que dar quanto? 180. Se eu resolvo isso aí, né, eu vou ter aqui 3F mais F, a mesma letra agora, né? Vou obter o quê? 4F, né? E 4F tem que ser igual a quanto? A 180. Em outras palavras, 4 vezes quanto que dá 180, né? E aí eu já encontro F. F vai ser quanto? 45, certo, pessoal? Se eu encontrar aí nessa divisão de 180 por 4, eu vou obter 45. Então, já encontrei a medida de F. Para encontrar E agora é fácil, porque basta eu subtrair, né? Para encontrar o valor da medida aí do ângulo E, basta eu subtrair 180 menos quanto? Menos 45. Ou seja, fazendo essas contas aí, né? 180 menos 45, eu vou obter quanto? Isso, né? 135. Certo, pessoal? Então, com isso, eu já encontrei as medidas de todos aí. Eu sei que E, né, é 135, F 45, né, eu vou colocar até o chapéuzinho aí, né, para dar essa ideia aí de ângulo, certo? Eu sei que os outros dois, ou seja, G e H, têm ambos 90 graus, certo, galera? Pois bem, pessoal, temos essa questão do número 117, que pede o seguinte, né? Levando em conta o trapézio isósceles PQRS, dado na página anterior, inclusive eu coloquei ele para vocês ao lado, certo? Eu cortei ele de lá e coloquei ele aqui, para podermos analisar melhor. Possamos classificar essas sentenças aí como verdadeiras e falsas, certo? Vamos começar aí pela primeira, né? PQ, o lado PQ é congruente ao lado RS. Se nós observarmos direito aí a figura, congruente quer dizer o quê? Que tem a mesma medida. Então, se nós olharmos aí visualmente, no olhômetro, como eu costumo dizer, os lados aí PQ e RS não são congruentes, ou seja, não possuem a mesma medida. Portanto, falso. Beleza, galera? O item B já diz o seguinte, PQ é paralelo a RS, aí sim, né, de fato, temos aí a afirmação verdadeira. Porque as bases em um trapézio, seja ele isósceles ou outro tipo, são sempre paralelas. Certo, galera? Item C diz o seguinte, o lado PR é congruente ao lado SQ, já que se trata de um trapézio isósceles, né, temos que, de fato, as laterais aí, no caso PR e SQ, vão ser congruentes, ou seja, vão ter a mesma medida. Inclusive, vocês podem ver pelo próprio desenho que esses lados são cortados por um único traço, simbolizando justamente que eles possuem a mesma medida, portanto, são congruentes. Certo, galera? Item D, temos aí que os ângulos P e Q são congruentes, verdadeiro também, né? Por quê? Justamente pelo fato desse trapézio ser isósceles, e no trapézio isósceles, esses ângulos aí formados pelas laterais com a base menor são congruentes. Item E, né, diz o seguinte, os ângulos P e S são suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus, de fato verdadeiro. E isso para trapézios isósceles, certo, galera? Então, ângulos que estão em uma mesma lateral, nesse caso P e S, que estão nessa mesma lateral aí, eles são suplementares, beleza? Já no caso de R e S, que estão aí em uma base, no caso a base maior, e conectam as laterais, eles não são suplementares, certo? A soma deles não é 180, portanto, né, falso para essa afirmação aí. Beleza, galera? Indo aí agora para a questão do número 118, um trapézio isósceles, né? Trapézio isósceles. Então, sei que esse trapézio ele terá aí dois lados, ou seja, os lados concorrentes tendo a mesma medida,
Eu vou desenhar até aqui, os dois lados concorrentes tendo a mesma medida, né? E as bases aí superior e inferior, certo, pessoal? E ele diz o seguinte: a medida de um dos seus ângulos agudos, ou seja, o ângulo que tem menos que 90 graus, então eu vou colocar esse aqui, corresponde a 2/3 da medida dos seus ângulos obtusos. Então, o obtuso eu vou colocar aqui, certo? E aí ele pede para vocês determinar as medidas dos 4 ângulos internos desse trapézio. E aí veja só, quando o trapézio é isósceles, tem uma propriedade bem interessante, né? Porque é algo parecido lá com o triângulo isósceles. O trapézio isósceles, os ângulos internos aí das bases vão ter a mesma medida. E os ângulos aí internos, né, lá da parte de cima, da parte superior, né, no caso os ângulos internos da base maior terão a mesma medida, e os ângulos internos da base menor também terão a mesma medida. Esses ângulos que eu coloquei em vermelho têm a mesma medida, que são os ângulos agudos, e os ângulos que eu coloquei em azul, que são os obtusos, têm a mesma medida. Por quê? Porque esse tipo de trapézio é o que? Isósceles, certo? É o que garante isso aí. E aí o que é que acontece? Ele diz o seguinte, é que a medida desse ângulo aqui, né, que é agudo, corresponde ao que? 2/3 da medida do ângulo lá, né, em azul, no caso desse ângulo obtuso aí. E aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou usar uma estratégia parecida com a estratégia que eu usei no item B lá da questão 99. Nesse caso, já que eu tenho dois ângulos, né, iguais, pares de ângulos iguais, nesse caso os dois ângulos da base maior e os dois ângulos da base menor, e a soma de todos os ângulos em um quadrilátero tem que dar 180, então eu teria múltiplos aí, eu teria dobros em particular de ângulos para dar 360. E aí eu posso fazer algo mais simples, eu posso simplesmente fazer a soma desses ângulos aí, no caso um dos ângulos da base maior, ou seja, esse ângulo que eu coloquei aí 2/3 do azul, ou seja, eu vou colocar aí 2/3, né? E eu vou colocar aí um ângulo x, por exemplo, 2/3 de x, certo, pessoal? Onde 2/3 de x é esse ângulo da base maior, aí, o ângulo inferior. E aí eu sei que essa soma desse ângulo com o ângulo lá da base menor, ou seja, o ângulo x, então lembrando, x vai ser o nosso ângulo obtuso. 2/3 de x será o nosso ângulo agudo. Então, essa soma aí tem que ser metade da soma dos ângulos internos do quadrilátero, ou seja, vai ser 180 graus, certo, pessoal? E aí eu obtenho uma equação, né? Uma equação para poder, né, resolver essa situação. Eu faço a soma, né? E aí lembrando que eu posso fazer aquela história da redução, né, ao mesmo denominador. E aí embaixo de x eu tenho 1, né? E embaixo do 180 eu também, né, tenho 1 como denominadores. E aí eu encontro o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Vou obter assim 3 como esse mínimo múltiplo comum. E aí eu faço aquele, divido o MMC, né, o MMC pelos denominadores antigos e multiplico pelos numeradores antigos para obter os novos numeradores. Então eu faço aí 3 dividido por 3. Isso, 1 vezes 2x, 2x. Aí mais 3 dividido por 1, 3, né? Isso mesmo, ouvi daqui. Aí 3 vezes x. Isso mesmo, né? 3x. E por fim, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 180, vou obter quanto? 540. Certo, galera? E aí eu vou ter uma equação mais tranquila, porque os denominadores são iguais. Então, posso cancelar esses denominadores e trabalhar só com os numeradores. 2x mais 3x, ou seja, 5x. E 5x tem que ser igual a 540 graus. Em outras palavras, basta eu dividir aí o 540 por 5, certo, pessoal? E se eu fizer essa divisão aí, 540 dividido por 5, eu vou obter o que? 108 graus para o valor de x. Isso para o valor de x, certo, galera? Mas o que é que acontece? A questão, ela quer os ângulos internos desse trapézio.
Se ela quer os ângulos internos desse trapézio, então tem que levar em consideração o seguinte. Eu já sei aí que um ângulo, ou seja, esse ângulo aqui, azulzinho, né, ele é 108 graus, né? Eu já sei que ele aí é 108 graus. Eu sei que o ângulo do outro lado a ele também é 108, certo? Então já tenho isso aí, é 108 e 108. E os ângulos lá, né, da base, os ângulos internos da base, serão o quê? 2/3 dessa medida x, ou seja, 2, né, vezes 108, e esse resultado aí, né, dividido por quanto? Por 3. Se eu fizer essa conta aí, né, 2 vezes 108, vou obter 216 graus. E se eu dividir esse 216 por 3, eu vou obter quanto? Vou obter 72 graus, certo, galera? Então, cada ângulo aí da base, que será um ângulo, né, agudo, ele terá 72 graus. Professor, será que isso está certo? Para vocês confirmarem, basta fazer a soma aí, né? 108 mais 108 mais 72 mais 72. Quando vocês somarem, vão ver que vão dar aí 360 graus. Por fim, nós temos aí a questão 119, né? Que pede para que analisemos as afirmações referentes aos trapézios. Então, o item A diz o seguinte, né? Tem dois lados paralelos. E isso, de fato, é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro para qualquer trapézio. Isso é sempre válido. Tem dois ângulos retos. Então, na verdade, isso nem sempre, né? Nós vamos ver que, na verdade, nesse caso aí, ângulos retos em trapézios só faz sentido quando nós temos trapézios retângulos, certo? Então, isso aí não necessariamente é verdadeiro no geral. Isso aí é para trapézios retângulos. Beleza, galera? Para trapézios retângulos, essa afirmação é verídica. Item C diz o seguinte, tem congruentes os dois lados que não são bases. Os lados que não são bases, sabemos que são as laterais. Então, para ver essa congruência entre as laterais de um trapézio, esse trapézio aí, ele só vai poder ser o quê? Um trapézio isósceles, certo? Se for um trapézio isósceles, então, de fato, nós vamos ter isso aí como verídico, certo? Repetindo, para trapézio, vou colocar T aqui abreviado, né? Trapézio isósceles. Item D diz o seguinte, tem dois pares de ângulos suplementares, ou seja, a soma dos ângulos aí, né, de um lado e de outro, são, né, 180, resultam em 180 graus. E isso, pelo que nós acabamos de ver em questão anterior, né, também trapézio isósceles, certo, galera? Para trapézio isósceles, essa afirmação também será verídica, não é? Item E, tem duas diagonais congruentes. De novo, né? Eu vou ter aí algo que é válido para trapézio isósceles também, certo, pessoal? Para trapézio isósceles, isso aí vai ser válido. Então, colocar de novo, né? T abreviado e isósceles. Beleza, galera? Eu já sei aí que isso é válido para trapézio isósceles. Item F, né? Tem dois ângulos de cada base congruentes. Então, novamente, né? Nós vamos ter uma situação em que a afirmação é válida para trapézio isósceles mais uma vez, certo? Para trapézio isósceles. E por fim, né, tem um lado perpendicular às duas bases. Então, nessa situação, nós vamos ter aí, né, que perpendicular justamente quer dizer que esse lado forma com essas duas bases 90 graus. Então, nós vamos ter um caso específico para trapézios, novamente o que agora? Retângulos. Certo, pessoal? E aí ele pede para, com base nessas nossas afirmações aí, possamos verificar o que os itens pedem aí. Item A. Quais afirmações valem para todos os trapézios? Então, para todos os trapézios aí, né, nós vamos ter que os itens A e também, apesar de aparentemente só valer para trapézio isósceles, vamos ter que esse item D, essa questão dos pares de ângulos suplementares, eles valem não só para trapézio isósceles, como também para trapézio retângulo e também
para trapézios escalenos, certo? Ou seja, aqueles trapézios bem diferentões lá, cujos lados, né, têm medidas totalmente diferentes. Enfim, esse item D também vai valer aí para todos os tipos de trapézio. Então, é verdadeiro para todos os tipos de trapézio, certo? Inicialmente, nós fazemos a observação de que é para isósceles, mas se nós estendermos aí essa propriedade do suplemento, vamos ver que também vale para os demais. O item B diz o seguinte, né? Vale apenas para trapézios retângulos. Nós vimos aí o que? Os itens B, né? E quem mais? O item G, né? Que vale aí para trapézio retângulo. E por fim nós temos aí quem? Né? Quais afirmações valem para trapézios isósceles? A maioria delas, né? Afirmação C, a afirmação E e a afirmação F. Certo, galera? Isso é tudo bem, pessoal.